Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre o processo do seu chamado. Isaías 43, verso 1 ao 3 diz: Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Amém? A primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: você está em constante formação. Nessa passagem que acabamos de ler, temos algumas palavras-chave fundamentais para o entendimento do que de fato Deus queria falar para o seu povo, que são: criou, formou, remiu, chamou. Assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel, porque eu o remi e chamei pelo seu nome. Ou seja, existem 4 verbos: criar, formar, remir e chamar. O ato de criar, a palavra utilizada aqui é a mesma utilizada em Gênesis 1:27, assim Deus criou o ser humano. Sabe, é o que Deus fez primeiro, a criação inicial. O verbo formar no hebraico, yazar, significa comprimir, moldar numa forma, especialmente como um oleiro. A mesma palavra utilizada para determinar propósito e também para determinar o ato de pressionar. Estar em aflição, ser apertado. Se por um lado criar é no sentido de vir a existir, formar é o processo pelo qual a criação foi feita. Mesmo verbo utilizado aqui quando Deus soprou o fôlego de vida. Ou então no Salmo 95, verso 5, quando diz como Deus formou as criaturas da natureza. Ou então no Salmo 139, no verso 16, a formação do ventre no ser humano. Ou Isaías 29:16, a modelação no barro. Sabe, quando Deus fala, mas agora sim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, Israel, nós precisamos nos lembrar que Jacó existia e ele teve um determinado encontro com Deus. Ele existia já como Jacó, mas foi ali, naquela luta com Deus, que passou a se chamar Israel. E não teve só o seu nome mudado, mas foi formado como raiz de uma nação, ou seja, uma bênção geracional. Um povo recebedor da promessa que há tempos havia sido feita a seus antepassados. Na sua vida, na minha vida, não é diferente. Você existe em uma identidade. E quando se encontra com Deus, começa um processo de formação, de compressão, de pressão para ser moldado naquilo que Deus deseja. A palavra formou no hebraico, ela não está aleatoriamente designada dessa maneira, que significa comprimir numa forma, ou seja, muitos estão vivendo apenas contabilizando o tempo, mas só cumpre o propósito quem se submete à pressão das mãos de Deus em uma forma, no molde que Ele tem. Vou repetir para você. Muitos estão vivendo apenas contabilizando o tempo, mas só cumpre o propósito quem se submete à pressão das mãos de Deus na forma, no molde que Ele tem. O problema é que muitas vezes queremos viver o nosso propósito, nos moldar a partir de nós mesmos. Isso não vai funcionar. A forma já existe. Não foi você quem fez a forma, você é a matéria-prima. A forma é de Deus. Você foi criado ou criada pela vontade natural de Deus. Agora, para ser formado, você precisa entender que irá passar pela compressão das aflições. E são nas aflições da vida, nos desafios, que o melhor será extraído de você. Então não desanime, não encare a vida como um turbilhão de problemas,
mas como um processo de amadurecimento no propósito. A segunda chave é resgate e chamado. As duas próximas palavras, remi, que significa resgate, resgatar da escravidão, resgate da morte espiritual, pagar o preço pelo resgate, e a palavra chamei, no hebraico significa convocar para algo. Você não precisa ter medo, porque o preço do resgate já foi pago na cruz. Agora, quando Ele nos chama pelo nome, nós passamos a ser propriedade dEle. Ou seja, se você já teve um encontro com Deus, se você o aceitou, se você decidiu seguir, você é propriedade dEle. Muitas pessoas nem sabem que precisam ser resgatadas de algo. Algumas pessoas precisam ser resgatadas dos vícios que as prendem. Algumas pessoas precisam ser resgatadas dos traumas, dos medos, outras da religiosidade. Existe uma frase que diz: libertei 1000 escravos, poderia ter libertado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Sabe, a primeira coisa que temos que buscar é compreensão, consciência de quem somos e de como estamos vivendo. Existe uma realidade absurdamente triste nos tempos de hoje. Muitas pessoas têm a Bíblia à sua disposição, têm acesso às histórias e os feitos de Jesus, mas vivem presas. São verdadeiros escravos religiosos, cheios de medo, dores, traumas, e infelizmente não alcançaram a liberdade que Cristo tanto prometeu. Eu não falo sobre uma vida isenta de problemas, mas de uma vida de poder para superá-los, porque Deus quer te resgatar dessa prisão emocional. Ele quer te dar vida, uma vida poderosa, de unção, de ousadia, de coragem. Uma vida em que você olha no espelho e não vê mais uma pessoa triste, conformada, aprisionada, mas uma pessoa que entendeu o poder de ser chamado filho de Deus e de que o próprio Deus o chama pelo nome. Por isso ele disse: em verdade lhes digo, que quem crê em mim fará também essas obras, e obras maiores do que essa, porque eu vou junto para o Pai. Sabe, você precisa tomar posse disso. Se o próprio Jesus diz que você faria obras maiores do que as dele, é porque existe um poder, o poder sobrenatural do Espírito Santo dentro de você. E aí vem a terceira chave para encerrarmos, que é governo. O que isso quer dizer? Você não foi criado com o fim exclusivo de existir nesse planeta, de consumir tempo, oxigênio e energia, para no fim se decompor debaixo da terra. Você foi criado, formado, resgatado e agora chamado para exercer governo na terra. Um chamado para ser o emissário do reino de Deus, porque há poder em suas mãos, há poder na sua boca. Então levante as suas mãos e declare, levante a sua voz e profetize, porque o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores o fará. Eu volto a dizer que falei há alguns dias. A salvação não é tudo, não é o fim. A salvação você já alcançou. Agora está em processo de formação, de santificação, e se me permite ser mais profundo, está na hora de você assumir a identidade de filho e aceitar a convocação para o reino de Deus. Você não precisa temer, a salvação é de graça para você. Agora a convocação, a chamada pelo nome para governar, para funcionar no reino de Deus irá te custar tudo, irá te custar tudo. Sabe, lembra quando falamos sobre a vontade de Deus? Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nessa ordem. Se Deus manda a gente não tomar a forma do mundo, é porque existe uma forma, e essa forma é contrária à forma dele. E se nós unirmos os versículos que acabamos de ler, esse versículo que acabamos de ler, ao que lemos no começo, Isaías 43:2, no finalzinho, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Se unirmos esses dois versículos, temos de novo a analogia da tríplice vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita nessa ordem. Aqui, as águas significam a boa vontade. Os rios, a agradável vontade, e o fogo, a perfeita vontade. As águas você ainda pode controlar, experimentar, engarrafar, armazenar, transportar.
Já o rio você não controla, você se submete a ele. Deixa o rio te levar, deixa o rio correr. Já o fogo consome tudo que lhe é submetido. Ou seja, quando ele fala que você não vai se queimar, ele vai te provar, mas tudo aquilo que está te cercando, que está te prendendo, será consumido. Portanto, experimente as águas. Deixe o rio correr através de você e viva pelo fogo do Espírito Santo. Amém? Quero orar com você, se você puder fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te dou graças, Pai, por essa palavra, pela tua revelação, que veio do Senhor, não veio de mim, pela tua unção que tem sido derramada em nós, que estamos unidos nesse propósito, Pai, desse devocional chamado Despertar. Deus, quantas coisas o Senhor tem nos despertado nesse tempo, Pai. E que essa palavra, ela venha gerar raízes, frutificar dentro de nós, para que possamos, Pai, expressar a tua majestade, a tua grandeza por onde nós passarmos. Que o processo de formação, de chamado, de governo, Pai, esteja latente em nossos corações, para que a gente possa, Deus, não engarrafar as águas que a gente experimenta ao longo dos dias, mas que o teu rio possa correr a partir de nós, Pai. Derrama sobre a vida dessa pessoa que está me escutando, Pai, força, graça e sabedoria na caminhada. Que ela entenda quem ela é no Senhor e que hoje ela experimente ainda mais da tua unção. Que ela tenha um dia de paz, de boas notícias, de boas memórias, Pai. E que o Senhor seja na vida dela hoje e sempre, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Você recebe essa palavra, você recebe essa mensagem, deixa aqui no grupo, se você está escutando no YouTube ou no Spotify, deixa o seu comentário, ou aqui no grupo fala como Deus falou ao seu coração, para que a gente possa ser também edificado, em nome de Jesus. E se você lembrou de alguém, envie essa mensagem para alguém, deixa que Deus, o Espírito Santo, complete a boa obra, deixa o rio correr através da sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu espero você aqui amanhã, porque o que Deus fez hoje, Ele vai continuar amanhã. Não falte ao encontro. Deus abençoe seu dia, sua família, em nome de Jesus.